Olá, amigo. Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para continuarmos analisando e estudando o livro Momentos de Decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito Marcos Pristo. Estamos agora no item 7, e ele diz assim: bem viver para viver bem. Vivamos no presente mundo, sóbria, reta e plenamente. Paulo, Tito 2.12. A pretexto de libertar-se do problema, não fuja à sua correta solução. Não é verdade? Quantos de nós, erramos, falhamos, ou temos um problema para resolver e vamos adiando esse problema. Adiando o problema que daqui a pouco vira um problemão, quando antes era menor, mas o que nos impede muitas vezes é que temos que falar com alguém, com uma pessoa querida, um colega de trabalho, e aí vamos adiando, um chefe, aí vamos adiando, e aí vira um problemão. O que agora você faça mal, volverá depois mais complicado. E isso Jesus já nos falava quando ele dizia que a intensidade do mal que nós fizermos, nós receberemos esse mal também na mesma intensidade. Então, tenhamos muito cuidado quando envolve outros irmãos e que, nesse contato, nessa problemática, nós somos os responsáveis pelo problema. E, em vez de corrigi-lo, nós nos calamos, nós adiamos a conversa e, às vezes, uma coisa simples vai gerar uma problemática tão grande que vai fazer com que aquele que caminha conosco vire um nosso inimigo. Dissimulando a irritação que a presença de certas pessoas cansativas lhe produz, não cultive a intolerância. O que lhe causam desagrado constituem salutar exercício à sua paciência, preparando-o para tentames mais difíceis. Isso é verdade. Quem de nós não tem na sua família alguém que nós não temos muita afeição? Quem de nós não tem um companheiro de trabalho em que você não gosta dessa pessoa, em que você evita de estar com ele? Quem de nós maldiz, o outro que caminha conosco? Então, nós temos que termos todo um trabalho nos preparando para conviver com essas pessoas, porque nós temos que agradecer a esses irmãos que nos testam diariamente. Testam o quê? A nossa paciência, testa a nossa vivência daquele momento, para que nós possamos, diante de novos desafios, termos a paciência que nós vamos adquirir com aquele que nos incomoda, com aquele que nos, entre aspas, nos tenta, Defrontando situações graves, não estime a evasiva, nem encete a fuga hábil. Você não deve buscar levianamente o perigo, todavia, não se pode eximir ao dever de resolver as dificuldades que surjam. Então, quando estamos diante de um problema, de um desafio, nós realmente devemos enfrentar. Não é isso que nós falamos para os nossos filhos? Diga a verdade. Vai doer,
mas vai passar. E o que nós fazemos? Voltando àquele assunto, nós adiamos a conversa e vamos adiando porque sabemos que vai haver um embate, sabemos que aquela outra pessoa vai nos replicar. E será que os nossos argumentos são realmente fortes diante daquilo que nós vamos ouvir? Então, nós vamos adiando, e aí o problema fica realmente muito maior. Inquieto, em razão dos sincolóquios e complexidades com que um amigo lhe apresenta uma questão, sem ferir diretamente o assunto, não se permita a animosidade ou ao azedume. Talvez o outro não possua a facilidade de expressão, como você a possui. Consultado como equacionar uma dificuldade, não compare o consulente com você. Você é você, o outro é outro. Então, quando você for consultado diante de uma situação, você não acha que eu tenho razão, fulano? Por causa disso, não compare você ao outro, né? Então, você tem que dizer, olha, é natural a sua reação, né? Você ficou magoado, por isso que você ficou agressivo, mas, meu irmão, vamos procurar controlar, né? Ele também estava nervoso, estava desequilibrado, e não se colocar como você é o melhor. E isso acontece muito, né? Olha para mim, olha como eu sou, nada disso ia me tocar, mas você é você. Você já galgou um outro patamar em que aquilo não te atinge mais. Mas o outro ainda é jovem, né? É impetuoso, e aí acontece uma outra reação. Então, nós temos que trabalhar esse indivíduo para que ele, com o tempo, diante de situações parecidas, possa se mudar. Não diga, se fora eu, não diga, se isso acontece comigo, não diga, sempre ajo assim, porque isso vai gerar no outro a mágoa, né? A dor. Por que eu não sou como ele? Por que ele é melhor do que eu? Né? E aí ele vai começar a te observar. E haverá um momento da nossa fraqueza em que nós vamos explodir também. E aí ele vai dizer, ué, por que você está agindo assim? Se você disse que você não age assim, assado, e aí, diante dessa situação, você está fazendo tudo o que eu fiz. Como é que você fica nessa complexidade, né? Não diga, sou homem decidido. Não diga, comigo as coisas são as claras. Não diga agora ou nunca. E não diga, prefiro a morte a uma situação dessas. São palavras, né, super atuais e são palavras do momento. Porque as pessoas atualmente, elas olham muito para a casa alheia, mas não olham para dentro de si. E aí, pessoas aparentemente calmas, né, diante de um pequeno obstáculo, se desequilibram, agridem e até matam. Cada caso impõe suas regras próprias. O que você diga nem sempre se verificará nesses termos. Use a prudência nas palavras, o equilíbrio nas atitudes e o discernimento junto ao seu próximo. A vida é, em si mesma, o grande desafio para todos nós. Viver por viver não basta. Bem viver, vinculado ao amor e a todos amando, eis como alcançar a posição ideal enquanto na Terra, para realmente viver bem. Por que Jesus, quando partiu definitivamente para o plano espiritual, ele disse aos apóstolos, eu venci o mundo, porque tudo aquilo que ele pregou, ele vivenciou.
Nele mesmo. Perdoa o teu inimigo. Não 7 vezes, mas 70 vezes. E você não consegue, né? Nós não conseguimos ainda perdoar uma vez, quanto mais 70 vezes. Então, graças à reencarnação, nós poderemos nos burilar, né? Nos lapidar, nos tornando um diamante. Por quê? Porque ainda num planeta de provas e expiações como o nosso, nós encontraremos algozes, nós também seremos algozes. E para isso, Jesus deixou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém chegará ao Pai sem antes passar por mim. Então, passemos por ele. Busquemos em nós a mudança. Não espere do outro aquilo que o outro não pode te dar. Muita paz.